Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar na presença do Senhor e para mais uma terça-feira onde avançaremos mais um pouco sobre as doutrinas bíblicas, né? Eu já quero aqui liberar irmão Fernando, juntamente com os candidatos ao discipulado, que possa já procurar a sala para eles aprender, especialmente o discipulado para o batismo nas águas. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula lá, né? Amém? Meus irmãos, aproveitando já a oportunidade aqui para nós não perdermos tempo, né? Convido os irmãos a se colocar de pé. Eu quero compartilhar com os irmãos a leitura da palavra de Deus, de acordo com o tema que iremos ministrar nessa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina de Jesus Cristo. É a nossa terceira instrução, nosso terceiro ensinamento a respeito das doutrinas bíblicas. Nós falamos aqui a respeito da Bíblia, né, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus na terça passada, e hoje vamos falar da doutrina de Jesus Cristo, né? Você abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Creio que nós também estaremos transmitindo o ensinamento pelo nosso canal da igreja. Desejo que os nossos irmãos aí, internautas que estão participando, tenham também uma aprendizagem abençoada através da palavra de Deus que iremos estudar. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11. Glória a Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, tome os seus assentos. Meus irmãos, falar da palavra de Deus, falar das Escrituras Sagradas é algo que nos alegra e nós precisamos mais do que nunca estarmos inteirados da palavra de Deus. Conforme já dissemos, aquele servo de Deus, aquele crente que procura meditar, que procura participar dos ensinamentos da palavra de Deus, sempre tem saída quando é interrogado, quando é apertado, porque é um estudioso da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por esta igreja que sempre tem tido esse entusiasmo de aprender na palavra do Senhor. Então, falar um pouquinho aqui, porque é tão profundo, é tão vasto o estudo da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme já diz a palavra do Senhor, aquele que fez tantos milagres, e o evangelista João chega a dizer que se fosse para contar tudo, os milagres de Jesus, não caberia nos livros do mundo todo. Então, nós temos aqui noção dessa grandeza em estudar a doutrina de Jesus Cristo. É importante, meus irmãos, entender que toda essa discussão cristológica parte de uma resposta que se dá à própria pergunta de Jesus. Jesus, ele pôde dizer: quem diz o povo ser o filho do homem? E aí
a declaração bíblica, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, e por aí nós entendemos então que estudar sobre o Senhor Jesus Cristo foi para os seus contemporâneos, naquela época que Jesus palmilhou aqui nesta terra, andou nesta terra, nós poderíamos chamar de que Jesus era um ser controverso para os seus contemporâneos da época. E eu vou explicar aos irmãos por que disso. Não é natural, ou seja, a gente vê sempre na Bíblia a controvérsia das pessoas querendo entender Jesus. Dificilmente duas pessoas daquela época pensavam e diziam a respeito de Jesus Cristo a mesma coisa. Quer ver? Vamos entender aqui. Quando Jesus, ele passava na casa de alguém, tomava refeição com alguém, eles diziam, ele é um glutão. Só para os irmãos ir entendendo como foi essa trajetória de Jesus aqui na terra, o quão difícil foi, e ele superou tudo isso. Se ele abdicasse da refeição, não é? Pelo jejum, se ele fizesse alguma abstenção de comer, eles diziam, olha, este tem demônios. Isso é a palavra de Deus que narra o que as pessoas pensavam ser Jesus. Então ele acabava sendo para as pessoas daquela época um ser controverso. Alguns diziam, ele é glutão, porque comia com as pessoas na forma simples. Quando ele se abstinha da refeição, eles diziam, este tem demônio. Isso a vida humana dele aqui na terra, não é? Quando ele testemunhava, por exemplo, a operação dos seus milagres, eles diziam assim, ó, ele está enganando o povo. Não é isso que a palavra de Deus nos registra? E quando ele opera os sinais e milagres, eles diziam, está operando pelo poder dos demônios. Então essa era a difícil caminhada de Jesus diante dos seus contemporâneos. No aspecto ministerial também, havia controvérsias constantes. No seu aspecto ministerial, quando eles viam Jesus citando a lei de Deus, eles diziam, olha, este é Moisés. Quando eles viam o zelo dele, né, em despertar nas pessoas a fé no Deus verdadeiro, ao tentar despertar a fé do povo, eles diziam, este é Elias. Quando as pessoas viam Jesus chorando, eles diziam, este é Jeremias. Aqueles que viam Jesus pregar arrependimento, ministrar o evangelho, eles diziam, é João Batista. De forma, meus irmãos, que ninguém daquela época, exceto os seus discípulos, os seus apóstolos, ninguém conhecia a sua verdadeira identidade. Aí surge a pergunta, por que, pastor? Na terça-feira passada, nós falamos que para entender Deus, e a professora Bárbara, no domingo, ela repetiu dizendo, Deus, para nós não entendemos Ele na forma humana. Para nós entendermos Deus e aceitar a sua plenitude, é pelo Espírito Santo de Deus. Com Jesus não é diferente. Por que será que os discípulos, os apóstolos, acreditavam, criam, caminhavam com Jesus, defendiam Jesus, morreu por Jesus?
porque o Espírito Santo de Deus é quem testemunhava a favor de Jesus. Então, os humanos, a humanidade da época, para elas Jesus era controverso, por essas razões que nós mencionamos. E Jesus vai dizer: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, instruído, iluminado pelo Espírito de Deus, ele falou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, vendo a resposta de Pedro, ele vai dizer: olha, Pedro, não foi carne e o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, ninguém consegue entender a grandeza de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, sem vivenciar, sem experimentar essa fé sobrenatural que nós experimentamos. Então, Jesus também teve essa dificuldade das pessoas reconhecer a Jesus, a não ser aqueles que já receberam Jesus em seu coração pela transformação, aí sim entendiam a grandeza do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a revelação de Cristo, ela não nos vem por canais humanos, naturais, é sim um produto da revelação divina através das vidas transformadas, como está a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui agora. Vidas transformadas professam Jesus Cristo como o Redentor, como o Salvador do mundo. Amém? Então, muitos irmãos, né, deu bom testemunho, porque já tinham conhecido Jesus. Por exemplo, João Batista pôde dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque já havia tido uma experiência profunda com Jesus. Nós vamos ver os samaritanos que reconheceram quando Jesus esteve com aquela mulher, e ele revelou tudo o que ela era e o que ela não era. E os samaritanos, eles podem dizer, verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Porque depois que aquela mulher chegou para os samaritanos e falou: olha, eu encontrei um homem ali no poço e ele contou a minha vida toda. Tem algo diferente nele. E quando eles conheceram Jesus, eles podem dizer: verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Maria Madalena, quando ela chega lá no sepulcro, aí o túmulo vazio, Maria Madalena estava ali chorando, sentindo a falta do Mestre Jesus, e de repente 2 anjos chegam, aproximam-se dela e diz: por que choras, mulher? E ela vai dizer: olha, vocês que guardam aqui, olha, eu perdi o meu Jesus, eu precisava que vocês me mostrassem aonde ele está para me tirar o corpo dele. Mas de repente aparece Jesus e revela a ela tudo aquilo. E quando Jesus aparece, num primeiro momento ela não reconheceu, mas quando Jesus foi narrando o acontecido e dizendo para ela: vai e anuncia para os apóstolos o que você viu. Eu ainda não parti para a glória, mas muito em breve eu partirei. E aí ela vai dizer, Senhor meu e Deus meu. O reconhecimento é para aqueles que têm essa chamada divina, pelo Espírito Santo é revelado quem é verdadeiramente Jesus Cristo. É interessante que o escritor aos Hebreus, né, ele pôde dizer: ele é o sumo sacerdote. Esse é um reconhecimento de quem experimentou verdadeiramente a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: ele é aquele no qual tudo subsiste. Um pleno reconhecimento da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai, o Senhor nosso Deus, ele vai dizer: ele é o meu filho amado
em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o prazer. Ele é o meu filho amado. E os anjos podem dizer, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então aqueles que têm plena liberdade com Jesus Cristo, que pela revelação da palavra, pela revelação divina, experimentaram, esses sim dão verdadeiro testemunho de Jesus. Mas os demais que não conheceram, era controverso. Se equivocava em caracterizar Jesus. Mas então, meus irmãos, que nós possamos entender essa grandeza, entender que Jesus era o Filho do homem, conforme ele mesmo se proclamou. Por isso não é fácil as pessoas entenderem. Alguém que sai de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que ele já existia desde a fundação do mundo. Antes que tudo existisse, ele já era, mas ele vem em forma, toma a forma humana. Para ele converge todas as linhas dos nossos pensamentos. Se nós tivermos essa chamada divina, essa revelação divina, nós vamos entender perfeitamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, meus irmãos, primeiramente demonstrando a humanidade de Jesus. Ele veio aqui na terra, ele se tornou homem. Pela ascendência humana, né, nós sabemos que ele tem essa linhagem. Quanto ao corpo, a Bíblia nos diz que ele é nascido de mulher. Ele veio da descendência humana de Davi. Se buscar a linhagem, nós vamos chegar lá em Davi. Né? Essa é a sua ascendência humana. Pelo seu crescimento e desenvolvimento natural, a Bíblia vai nos dizer que e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Lá em Lucas 2, versículo 40. Então mostra essa trajetória, a sua ascendência humana, o seu crescimento natural como menino crescendo. A Bíblia nos mostra uma história de Jesus na sua infância, no meio dos doutores e logo o seu ministério terreno de fato. Então nós vamos entendendo que Jesus Cristo teve todas as características de homem, não é mesmo? Sua aparência pessoal, Jesus Cristo tinha aparência de homem e ocasionalmente confundia ele com outro homem, com outros homens. Por exemplo, lá em João 4:9, quando ele conversa com aquela mulher samaritana, ela não o conhecia, mas só de ver a Jesus, ela pôde dizer assim, olha, como tu sendo judeu, ou seja, ela reconheceu o semblante, a fisionomia dele como um homem judeu. Como tu sendo judeu e eu samaritana, posso conversar, posso dialogar contigo? Não é isso? Então Jesus teve essa ascendência humana, ele teve o seu crescimento e o seu desenvolvimento natural, sua aparência pessoal determinada, sua natureza humana completa, né? No corpo físico, quando a palavra de Deus lá em Mateus 26:12, ele tem um encontro com aquela mulher pecadora, diz a Bíblia que ela derramando unguento no seu corpo, no corpo de Jesus, literalmente. É isso que eu estou querendo, nós estamos querendo que a igreja entenda, Jesus teve todas as formas, e aqui a palavra de Deus que nós lemos, né? Sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então essa é a doutrina de Jesus Cristo, que nós estamos estudando, aprendendo um pouco mais sobre essa pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então ele possuía corpo físico,
Ele possuía alma racional. Nós citamos um versículo aqui na última terça, me parece, quando ele chegou a dizer, ou foi na ceia, não me lembro, ele chega a dizer lá em Mateus 26, 38, a minha alma está cheia de tristeza. No momento da crucificação, que ele deixou os discípulos e foi orar, ele pôde dizer isso, a minha alma está cheia de angústia e tristeza. Ele possuía um espírito humano, quando ele, naquele momento último da sua vida na terra, ele pôde dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com todas essas características, né, de Jesus Cristo, nós entendemos necessária para que tenhamos essa revelação divina da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Interessante, meus irmãos, estudar um pouquinho as limitações humanas do Senhor Jesus. Ele teve suas limitações humanas, só que com uma grande diferença, sem pecado. Perceberam, irmãos? Com toda a limitação humana que ele vai ter, que nós vamos estudar aqui, mas sem pecado. Ele era sujeito à fadiga corporal. Jesus, a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6, prova que ele cansava. Lá vai dizer Jesus, pois cansado, ele estava dormindo lá no barco, quando veio a tempestade. Por que ele estava dormindo? A palavra de Deus nos diz que ele estava cansado, um corpo limitado. Jesus estava sujeito à necessidade de sono, não é? Lá em Mateus 8, 24, ele dormiu. Jesus era sujeito à fome, a palavra de Deus nos diz que ele teve fome. Jesus era sujeito à sede, ele pediu água, mas ele também queria demonstrar o seu poder, não é? Jesus era sujeito ao sofrimento, à dor física. Ele, em sua vida corporal, tinha capacidade para morrer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 3, fala, Cristo, por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele morreria por nossos pecados. Ele tinha capacidade para se limitar em seu conhecimento. Estava na forma humana. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Jesus teve essas duas naturezas, natureza Deus, natureza homem. E nós vamos ver que Marcos capítulo 3, versículo 32, fala assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Isso aqui representando a humanidade de Jesus. Ele dependia da oração para ter poder, não é? Ele orava. Ele dizia, olha, vocês ficam aqui que eu vou orar. Nos momentos de angústia, Jesus orava. Ele dependia da unção do Espírito Santo para manifestar poder. Vai dizer, olha, que Deus ungiu Jesus com o Espírito de poder. Então, pelas suas limitações humanas, todas elas, porém, sem pecado. Pelos nomes humanos que eles foram dados, né, por ele mesmo ou por outros, seu nome Jesus, Filho do Homem, Jesus o Nazareno, o profeta, o carpinteiro, Cristo Jesus homem. Pelo relacionamento humano que ele mantinha com Deus, um relacionamento de homem, né? Jesus Cristo chamou o Pai de meu Deus e meu Pai, tomando assim o lugar e assumindo o caráter de homem aqui na terra. Então nós estamos vendo as doutrinas de Jesus Cristo, começando pelo lado humano de Jesus, com todas as limitações que um homem pode padecer, sofrer dor, ter fome, ter sono, ter tristeza, Jesus teve aqui na terra. Porém, venceu tudo, sem pecado,
na forma santa. A divindade de Jesus Cristo. Vamos agora deixar a parte humana para a divindade de Jesus Cristo. Um dos pontos salientes que ressalta a doutrina de Cristo consiste da afirmativa segundo a qual Jesus Cristo tinha uma dupla natureza, o que o fazia 100% homem e 100% Deus. É possível isso, pastor? Sim. 100% homem, 100% Deus. Apesar disto, tem se levantado muitos contrários a esta verdade, principalmente contra a divindade do Salvador. Existem algumas correntes ideológicas que não aceitam essa dupla natureza, 100% homem e 100% Deus. Eu não quero aqui adentrar nessas correntes ideológicas, porque não é muito interessante, mas, por exemplo, existe uma corrente arianismo, que é diário, né, que nega a divindade de Jesus Cristo. Existem várias outras correntes ideológicas que negam essa natureza de Jesus. Existe uma corrente chamada ebionismo, que ela nega e considera Jesus como um simples homem. Uma outra corrente ideológica diz que Jesus Cristo só passou a ter essa natureza 100% homem, 100% Deus, após o seu batismo nas águas e no Espírito Santo. Então, correntes diversas tratam da pessoa de Jesus Cristo de forma equivocada, né? Uma delas, chamada eutiquianismo, afirma que as duas naturezas de Cristo uniam em uma só. E o jeovismo, que é aqueles que confessam apenas Jeová, né, ensina que Cristo não é Deus, mas que apenas estava existindo na forma de Deus. Então, alguns equívocos que não leva muito para nós efeito nesse sentido. O que nós precisamos entender a divindade de Cristo, conforme diz a palavra de Deus, as Escrituras. Contrário a essas ideologias todas, tem a palavra de Deus para determinar que Jesus Cristo teve as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Cristo é Deus. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As profecias, né, todas vão indicar para Jesus Cristo Deus. Isaías, Jeremias, até lá no Pentateuco, Êxodo, Números, Salmos, Ezequiel, as profecias lá do Velho Testamento cumprindo no Novo Testamento. Cristo, então, meus irmãos, na forma divina, que agora partindo do princípio divino, deixando o aspecto humano, Cristo é todo poderoso, né? Toda a autoridade, ele mesmo pode dizer, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo é eterno. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, lá em João capítulo 8, 58. Cristo é Criador. João 1:3 vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso, aprender sobre as doutrinas de Jesus Cristo vai na mesma linha que nós aprendemos a doutrina de Deus. A divindade de Jesus Cristo são provadas por infalíveis provas, e nós não estamos aqui para provar, nós estamos aqui para mostrar para os irmãos que é por meio da revelação divina que nós cremos
nesse Jesus Cristo todo-poderoso. Não temos que indagar, será por que isso ou aquilo? Não. Né? Nós sabemos que Ele é o primeiro e o último, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Senhor de todos e Senhor da glória, Rei dos reis, juiz, pastor, cabeça da igreja, verdadeira luz, fundamento da igreja. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o perdoador de pecados, Ele é o preservador de tudo, Ele é o doador do Espírito Santo, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, assim como nós aprendemos a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso, o seu Filho Jesus Cristo, nessa mesma linha, né, como santificador, como mestre, como inspirador dos profetas, como supridor dos ministros da igreja do Senhor e como Salvador. Né? Então, Jesus Cristo na forma humana, pensem nisso, irmãos, sofreu tudo que nós sofremos: dor, tristeza, sentimento, fome, vergonha, mas não pecou. E depois nós vimos aqui a sua forma 100% Deus, com os mesmos atributos de Deus. E o caráter de Jesus? Tem recebido, né, aprovação, recomendação, não apenas de Deus Pai. Isso aqui, irmãos, que é importante nós entendermos. Dos anjos, dos santos, mas até mesmo os demônios têm reconhecido isto. Os demônios reconhecem isso. Daqui a pouquinho nós vamos citar a palavra de Deus, onde os demônios reconhecem o senhorio, o poderio de Deus, Filho. O caráter de Jesus, meus irmãos, saiu aprovado através dos ataques maliciosos. Nós iniciamos aqui falando. Uns achavam ele um glutão, outros achavam que ele tinha parte com os demônios, que ele era isso, que ele era aquilo, mas o caráter de Jesus saiu aprovado por esses ataques. Foi onde o caráter dele foi mostrado, não é? Há 2000 anos. E hoje, perante o mundo, ele apresenta-se impecável em todos os sentidos. O seu nome hoje, irmãos, o nome de Jesus, significa Deus sobre a terra. E aí nós entendemos. Então, o caráter de Jesus foi mostrado perante todo o período da sua humanidade. Ninguém achou falha e defeito em Jesus. Pilatos tentou. Diz a Bíblia que Herodes ficou feliz quando ele teve a oportunidade de ver Jesus, mas não era porque ele era um defensor de Jesus, não. Porque queria interceptar Jesus, ele queria que Jesus falasse alguma coisa, que Jesus reclamasse. Diz a Bíblia que Jesus ficou calado, mudo, e aí subiu a ira de Herodes, ele manda de novo para Pilatos. Diz a Bíblia que Herodes e Pilatos fizeram as pazes durante a crucificação de Jesus. Eram inimigos. Mas até nisso aí, Jesus foi capaz de fazer os dois, apesar de ter feito as pazes, para matar Jesus. Se tornaram amigos novamente. Então, o caráter de Jesus traz todo o sentido para nós entendermos a grandeza dele. Padeceu tudo, sofreu tudo que um homem sofre aqui na terra, mas perfeito, e venceu e triunfou, inclusive sobre a morte. Santidade de Jesus Cristo. Vamos correr um pouquinho aqui, eu não quero ultrapassar o nosso horário. Santidade de Jesus Cristo, quanto ao seu verdadeiro significado, indica que ele, Jesus, está isento de toda contaminação. Ele era a absoluta e imaculada referência. Jesus Cristo, de forma absoluta e imaculada, foi puro,
né? A santidade de Jesus Cristo entende que ele era absolutamente livre de todos os elementos de impureza e que ele possuía todos os elementos de pureza. Então, meus irmãos, dentre os muitos testemunhos, não é, quanto à santidade de Jesus, nós vamos ver alguns que eu disse para os irmãos lá, que até os demônios têm que reconhecer o poderio, a santidade, o caráter de Jesus. Quando Jesus estava ali anunciando, ensinando na sinagoga, aí lá tinha um espírito imundo, um homem endemoniado, e ao ver Jesus, ele logo já foi se assustando e foi dizendo, né? Que queres comigo? Bem sei que és o Santo de Deus. Reconhecimento do demônio, do espírito imundo, quanto à grandeza e à santidade de Deus. Bem sei que tu és o Santo de Deus. Jesus pôde dizer para ele, ordenou que ele não falasse mais, mas que fosse repreendido o espírito imundo, e imediatamente aquele homem esteve livre. Interessante, né? Até mesmo Judas, o traidor, ele pôde confessar lá na angústia dele, pequei traindo sangue inocente. Aí ele havia saído com as moedas, o desespero bateu, ele volta com as moedas da traição, chega lá para o sinédrio, para o sacerdote, fala, olha, está aqui, e eles disseram, o que temos nós contigo? Isso aí é você. Diz a Bíblia que ele joga as moedas tudo ali, sai e vai se suicidar. Mas reconheceu que havia pecado, traindo sangue inocente. Pilatos também deu testemunho, né? Olha, eu não vejo crime algum nesse homem. A esposa de Pilatos fala, olha, deixa de lado esse homem, porque essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho com ele eu sofria muito. Santidade, caráter, pureza de Deus. Tinham que reconhecer, apesar da crueldade, mas sempre praticando o mal e reconhecendo Jesus Cristo como um Deus verdadeiro. Testemunho lá, né, daquele centurião romano. Esse homem verdadeiramente é um justo de Deus. O apóstolo João, né, manifestou que ele veio para tirar os nossos pecados e que nele não havia pecado. E se nós formos citar aqui, são muitos, né? O testemunho do próprio Jesus, ele falou, quem dentre vós me convence de pecado? Interessante, né? Jesus, ele chega e diz para aquela multidão, para aquele povo que o acusava, quem dentre vós me convence de pecado? E temos o próprio testemunho de Deus Pai, lá em Hebreus 1, 8 e 9, nós não temos condições de ler aqui, né? Mas é algo que prova a santidade de Deus, né? O amor de Jesus Cristo, falar de um dos atributos de Jesus, das doutrinas bíblicas de Jesus, não podíamos deixar de falar do amor de Jesus Cristo. Amor para com quem, pastor? Para com Deus Pai, lá em João 14, 31. Eu queria até ler essa referência. João 14 e 31. Vai dizer, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui.
já no momento de traição dele ser crucificado, ele pôde dizer, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Ô irmão, se nós aprender sempre de Jesus, já imaginou nós declarando isso para o mundo aí? Olha, eu faço o que o Senhor Jesus me mandou fazer. Teremos grandes vitórias. O amor de Jesus para a igreja, Efésios 5, 25, vai falar, né, os maridos devem amar as suas esposas conforme Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. O amor de Jesus Cristo para com os crentes como indivíduos, lá em Gálatas 2:20, vai citar esse amor de Jesus para com as pessoas individualmente. Para aqueles que lhe pertencem, né, lá em João 13, eu quero ler também essa referência que está aqui próximo. João 13, versículo 1 fala assim, olha, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o amor de Jesus. Jesus amou os discípulos obedientes, né? Lá no capítulo 14, o versículo 21, ele vai falar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Oh, glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias. Glória a Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem quer ser morada de Jesus Cristo aqui? Então vamos amar ele na essência, crendo pela revelação divina. Não importa o que as pessoas aí fora, intelectuais, filosóficos, qual é a ideologia, qual é o pensamento, mas nós cremos pela revelação divina e queremos amar a Jesus de todo o nosso coração. E ele virá até nós, e ele fará morada em nossos corações. Glória a Jesus. Jesus é aquele que amou os próprios inimigos, lá na cruz, sendo humilhado, envergonhado, caluniado, e ele pôde dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou os próprios familiares, né? Lembram? Quando ele está lá, na cruz, sua mãe chorando, ele vê a sua mãe e olha para aquele discípulo amado, e ele fala para a mãe, olha, aqui está teu filho. E olha para o discípulo amado e fala, aqui está a tua mãe. Diz a Bíblia que naquele mesmo dia o apóstolo, ele pega a mãe de Jesus e leva para a casa dele. Oh, glória a Jesus. Jesus amou as crianças, e as pessoas diziam, impedindo as crianças, né? Jesus, deixa vir a mim. Em Marcos 10, 13 a 16. Jesus amou os pecadores perdidos. Romanos capítulo 5, versículo 6 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus é um amor infinito, assim como o Pai. E a mansidão de Jesus? Vamos ver a mansidão de Jesus. Na longanimidade, tolerância para com os fracos, os faltosos, na concessão do perdão e da paz a quem merecia censura. Lembra daquela pecadora? Chegou lá onde estava Jesus, hospedando com o fariseu, tomando refeição com o fariseu. Aquela mulher pecadora chega escondida, com medo, mas ela chegou. E diz a Bíblia que ela começa, por trás, ela começa a molhar os pés de Jesus, enxugar com as suas lágrimas
e depois vinha com unguento e derramava aos pés de Jesus. E Jesus pôde dizer, né, que aquela mulher estava fazendo um ato nobre, de forma mansa, não é? Jesus já viu tudo que aquele fariseu estava pensando, mas esse Jesus aceitando essa mulher, mas Jesus de forma mansa e serena, ele aceita o arrependimento daquela mulher. Então Jesus, quando Tomé, né, ele não acreditava, duvidava que Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, Jesus foi dizer, Tomé, ó, coloca a mão aqui por dentro aqui da minha veste, enfia lá no lugar onde os cravos entraram, aqui na minha mão, para poder você crer. E Tomé diz, verdadeiramente, esse é o meu Deus, também confessando. Aí Jesus vai dizer, olha, você creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que creem e não veem. Aqui está a igreja do Senhor. Nós não precisamos ver com os nossos olhos humanos, mas nós vemos com os olhos da fé, e isso basta para a nossa edificação espiritual. Então, meus irmãos, Jesus, na sua mansidão, ele nos dá exemplo todos os dias, né? Pedro havia traído Jesus 3 vezes, a Bíblia diz, na tríade de traição. Aí Jesus, depois querendo restaurar Pedro, da dificuldade, Pedro estava envergonhado, triste, em tempo de perder aquele discípulo. Por isso que a gente tem que ter esse amor, essa mansidão. Jesus chama Pedro e vai dizendo, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu confesso que eu amo o Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Ali foi sarado uma vergonha de Pedro, sarado uma tristeza que Pedro carregava, Jesus restaurou ele. Amém, irmãos? Jesus Cristo é tudo isso e muito mais em nossas vidas. A humildade de Jesus, né? Então, meus irmãos, que nós, para resumir aqui, a obra de Jesus Cristo foi necessária a sua morte. O cristianismo é uma religião nitidamente redentora, porque sem a morte de Jesus Cristo jamais nós estávamos aqui restituído a nossa comunhão com Deus. Então, Jesus Cristo não morreu por acidente, Jesus Cristo não é considerado um simples mártir, Jesus Cristo não morreu meramente para exercer influência moral sobre os homens, nem para mostrar aí, né, o desprazer de Deus contra o pecado, não. Jesus Cristo foi o único recurso da economia de Deus para satisfazer plenamente os requisitos necessários para redimir o homem. Jesus Cristo teve a sua morte predeterminada, voluntária, vicária, sacrificial, propiciatória, redentora e substitutiva. Substituiu, em lugar dos outros, ele veio e morreu. Então, a morte de Cristo tem um aspecto duplo, ela é universal e é restrita, ou seja, ele morreu pelo mundo inteiro, e morreu por cada indivíduo da raça humana. Mas é importante, meus irmãos, que isso não significa que toda a raça humana foi salva ou será salva se Jesus morreu pelo mundo inteiro. Não, aí é a questão do livre-arbítrio. Quer Jesus? Ele está de braços abertos. Amém? Finalizando, a ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. Ressurreição física e corporal do Senhor Jesus Cristo é o fundamento inabalável do Evangelho e da nossa fé. De fato, o cristianismo não seria mais do que uma religião se Cristo não tivesse ressuscitado. É uma verdade, né, irmãos? Quantas religiões tem aí e os seus líderes estão lá no túmulo, não é?
Quantas religiões aí afora e os seus líderes continuam mortos, mas com Jesus é diferente. O túmulo está vazio e ele vive para jamais morrer, ele vive eternamente. Então, a realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua glorificação se deve à sua submissão voluntária à vontade do Pai. Que irmão, quero pedir aos irmãos a permissão para mim ofertar uma moeda de 50 centavos, está aqui já um tempão aqui, ó. Vocês aprovam? Não sei de quem vai para a oferta. Amém. Então, meus irmãos, a glorificação do Senhor Jesus Cristo se deve à sua submissão voluntária. Entenda isso aqui. A glorificação de Jesus Cristo se deve à sua submissão voluntária à vontade do Pai, assim como a exaltação do crente por parte de Deus depende da sua submissão a Cristo. Jesus foi submisso ao Pai, nós somos submissos a Jesus, então nós seremos glorificados. Aleluias! Que Deus abençoe a sua igreja, que nós possamos ter em mente essa doutrina santa, entendendo agora o lado humano de Jesus, o lado divino de Jesus, nós podemos caminhar com mais fé, não querer questionar quem é Jesus. Não, eu sei que Jesus é o Redentor que vive, é o Salvador do mundo, é o meu Pai, eu recebo Ele pela graça, eu recebo Ele pela revelação divina, e isso basta. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua igreja, e Deus nos permitindo, na próxima terça-feira, estaremos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. Vai ser uma bênção se vocês estiverem presentes novamente para nós avançar mais um pouquinho nas doutrinas bíblicas. Glória a Jesus. Meus irmãos, aqui encerramos mais um ensinamento de hoje e rapidamente aos avisos. Tem algum irmão que veio para participar da Santa Ceia? Então, após o culto, os irmãos já ficam nesses bancos aqui à frente. Quero pedir irmão Florentino para dar uma organizada lá, já nos elementos da ceia, para nós servirmos para os nossos irmãos. Amanhã, quantos irmãos? Só para nós, 2, 3, 4, 5, 6, contei 6 aqui, uns 6 ou 8. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, teremos aqui às 8 da manhã, oração do círculo de oração. Essa semana nós não estamos orando aqui de madrugada, mas continua orando nos seus lares, viu? Não esqueça de orar. Jesus orou e venceu todas as provas e tentações. Então, amanhã tem oração aqui das 8 da manhã do círculo de oração. À noite teremos culto nos bairros Planalto e também no Santa Rita. Tem algum irmão que